Boa tarde. Hoje nós estamos começando nosso quarto e último webinar da série Ingredientes Saudáveis, promovido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, com parceria com a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, a Escola de Engenharia de Lorena e também com o apoio da Fundação Sunji Nishimura e da empresa Mento, que está transmitindo. O nosso quarto tema, baseado também nas 4 plataformas biotecnológicas que nós construímos para um projeto enviado ao edital da FAPESP, trata então de proteínas vegetais. Hoje nós vamos falar especificamente de proteínas vegetais, não de todas as proteínas alternativas e formas de obtenção. Esse é um webinar que nós vamos focar um pouquinho de forma geral, né, o mercado, os desafios para esse mercado, o que existe de iniciativas, né, que vai ser nossa primeira palestra, eu já vou apresentar todos. Na sequência, vamos falar um pouquinho de obtenção das proteínas, e juntamente com os aspectos tecnológicos e as tecnologias emergentes, e vamos finalizar com os fatores nutricionais e antinutricionais, só para resumir. Tudo isso, então, foi feito baseado no nosso projeto de plataforma biotecnológicas integradas de ingredientes saudáveis. Esse grande projeto, que é um projeto elaborado de uma forma com a tríplice hélice de inovação, que inclui o governo, a academia e a iniciativa privada. É um modelo de consórcio que as empresas podem participar de acordo com o seu interesse. Né? São as 4 plataformas que vocês viram nos webinars, desde lipídios especiais ou estruturados, extratos fenólicos, proteínas doces e fibras, oligosacarídeos, e, por fim, as proteínas vegetais. Nós vamos tratar normalmente de forma tecnológica, de aplicações nesses webinars, porque é um dos papéis da instituição. O ITAL foi criado há 56 anos e o foco é em desenvolvimento de produtos e processos aplicado à indústria de alimentos e bebidas e embalagens. Então, nós temos centros tecnológicos de diferentes produtos e também os analíticos, que abrangem todo o arcabouço de avaliação de qualidade e todos os processos de alimentos, bebidas e embalagens. Então, eu estou muito feliz com o último, nós tivemos uma satisfação estar aqui, agradeço a presença de todos. Nós tivemos, desde o primeiro até agora, 1.430, mais ou menos, em média, de inscritos, né? Não contando os que estão entrando sem fazer inscrição, somente os inscritos no link. E tem, claro, dividido nos 4 webinars, e a participação também, ela não é constante, né? Mas, de toda forma, houve um interesse, e nós temos que lembrar que esse tema de hoje é o tema de proteínas vegetais, com alguma coisa que a Raquel vai falar sobre proteínas alternativas também, mas vai focar na segunda parte, vegetais. É um mercado de proteínas vegetais que cresce nos últimos anos, há índices de crescimento de 28% desde 2018, com previsão até 2030 de passar de 4,5 bilhões para 85 bilhões. Alguns dados, tem outras pesquisas, esses são dados do Banco Suíço. Então, é uma sequência que está aumentando. Então, a gente do ITAL e dessas instituições que nós temos o apoio, quer participar desde o desenvolvimento de moléculas, proteínas, até a aplicação, a parte tecnológica, como que isso vai funcionar, como nós vamos tratar isso na matriz alimentícia de forma segura, nutricionalmente adequado, com perfil adequado e com todos os controles de processo. Então, esse é só tem muitos temas para serem tratados, nós temos hoje 20 minutos, em torno de 20 minutos para cada palestrante. No final, vocês vão poder perguntar, podem enviar pergunta também durante as falas, nos chats e nos comentários, que nós vamos responder se possível, se não, a gente responde por e-mail, manda informações de outra forma. Então, eu vou apresentar as nossas palestrantes, que hoje é um seminário totalmente feminino.
Então, nós estamos bem satisfeitas. Então, vou começar apresentando, eu vou falar das três e depois eu passo direto para a Raquel. A Raquel, então, ela é gerente, Raquel Caselli, ela é gerente de engajamento corporativo do The Good Food Institute, o GFI, no Brasil, onde atua para apoiar a atuação de empresas, startups, investidores, restaurantes e varejo no mercado de proteínas alternativas. A Mithier, que é a nossa segunda palestrante, que vai tratar então desses aspectos de obtenção por tecnologias emergentes. A Mithier Sônia Sadahira possui graduação e doutorado em engenharia de alimentos, é pesquisadora há 28 anos do Instituto de Tecnologia de Alimentos, no Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolates. É pró-reitora também e docente no programa de pós-graduação da instituição e tem trabalhado, então, com temas de dispersões coloidais, emoções, espumas e interações entre biopolímeros, no caso, proteínas e polissacarídeos. Então, essa é a nossa segunda palestrante. E a terceira palestrante, que também é coordenadora do projeto que a gente enviou à FAPESP, a plataforma biotecnológica integrada de ingredientes saudáveis, é a Maria Tereza Bertoldo Pacheco, que tem doutorado em ciência da nutrição e pós-doutorado em ciência de alimentos. Foi já professora da Universidade Federal de Goiás e da USP, no campus de Pirassununga. Há 15 anos ela está, então, no Centro de Qualidade dos Alimentos, no CCQA do Itaú, e é professora também da pós-graduação. Ela tem trabalhado, então, com aspectos nutricionais e funcionais de compostos bioativos e outros compostos. Tem ênfase, então, em aproveitamento de subprodutos agroalimentares e tem participado, então, de comitês internacionais e projetos internacionais. Então, eu vou passar a palavra para vocês, primeiro para a Raquel, e desejar um bom evento a todos, e nós estamos aqui. Muito obrigada, Gisele, obrigada, Jaqueline, obrigada a toda a equipe do Itaú que nos convidou para esse webinar. Queria parabenizar muito vocês, não só pelo trabalho incrível que vocês fazem, enfim, que todo mundo já conhece, mas por realizar webinários como esses, que realmente são muito importantes para a gente aumentar cada vez mais o conhecimento, tanto da população quanto da academia sobre esse tema. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a única pessoa que não é pesquisadora, não é cientista, então espero que eu possa trazer informações interessantes para vocês, não muito técnicas, então eu vou compartilhar minha tela com vocês. Acho que vocês conseguem ver minha tela, né? Bom, então, como Gisele comentou, eu sou do GFI, eu sou gerente de engajamento corporativo aqui no Brasil. A gente é uma organização sem fins lucrativos que atua no mundo inteiro para promover o setor de proteínas alternativas. E aí, quando a gente fala de proteínas alternativas, a gente está falando das proteínas vegetais e também das proteínas cultivadas, né? Da carne cultivada, mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Hoje a gente vai focar bastante nas proteínas vegetais. E eu começo a minha apresentação com essa frase do Kimball Musk. Ele é irmão do Elon Musk, aquele que é dono da Tesla, e ele fala essa frase que ficou muito conhecida nesse meio, que é: comida é a nova internet. E o que ele está falando, né? Ele está falando muito sobre a visão dos investidores, a visão das equipes de inovação, a visão do mercado como um todo, de que comida realmente é um novo mercado que está sendo visto de uma maneira diferente pelas pessoas. Porque antes a gente basicamente coletava aquilo que a natureza preparava para a gente, né? Seja um vegetal, seja parte de um animal. Quando ele fala isso, ele está falando bastante de um conceito de food design, que está falando um pouco sobre a gente fazendo a nossa comida, a gente escolhendo o que vai estar na nossa comida, e isso vai muito, diz muito sobre esse setor de proteínas alternativas. E aí, então, eu queria começar um pouco falando para vocês de por que isso, né? Por que surgiram essas proteínas alternativas? Por que o mercado, as empresas estão olhando para isso, a academia? Qual que é a importância disso? Bom, eu acho que uma das principais questões quando a gente fala de proteínas alternativas, sem dúvida nenhuma, é a gente pensar como que a gente vai alimentar quase 10 bilhões de pessoas em 2050. Então, hoje, a gente tem pouco mais de 7 bilhões e, segundo a ONU, mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Se a gente for pensar num cenário de 10 bilhões, esse desafio se torna ainda maior.
Ainda segundo a ONU, se a gente fosse alimentar essa população somente com as proteínas animais, né, somente com os alimentos que a gente tem hoje, a gente precisaria crescer a produção em 70%. Olhando hoje para os altos níveis de produtividade, de eficiência do nosso agronegócio, a gente acha que isso seria, a ONU e o mercado e os especialistas acham que isso ia ser muito difícil, né? Principalmente considerando os impactos ambientais. Então, aumentar em 70% a nossa produção de alimentos significaria mais uso de terra, mais uso de água, mais emissões, enfim, de gases. Então, todas essas questões tornam esse aumento da produção, olhando somente para a produção animal, muito desafiador. Então, as proteínas alternativas, as proteínas vegetais, elas vêm muito nessa seara, né, de como que a gente pode, então, pensar em diversificar as fontes de proteína e a alimentação das pessoas com proteína vegetal, com proteína animal, mas também com a proteína vegetal. A proteína vegetal também vem bastante olhando para questões de saúde. Então, a gente tem hoje, quando a gente fala dessas proteínas, quem consome muito é o chamado flexitariano, né? É aquele consumidor que, em alguns momentos da sua rotina, do seu dia, procura reduzir o seu consumo de produtos de origem animal, e ele o faz principalmente por preocupações relacionadas à sua saúde, seja por ingestão de gorduras, então questões ligadas a colesterol ou a diabetes, enfim, ele tem essas preocupações. E ainda, segundo a FAO, cerca de 70% das doenças que atingem a população desde 1940, ela tem o vetor animal. Então, a gente está falando de ebola, de SARS, Covid, todas essas doenças têm algum vetor, o vetor está olhando muito para a criação de animais e para a manipulação dos animais. E aí, quando a gente está falando disso, claro que também tem uma preocupação cada vez mais constante do consumidor sobre bem-estar animal, né? Então, a gente vê movimentos super interessantes, como galinhas livres de gaiolas e outras questões relacionadas a isso, que o produtor hoje já olha com bastante cuidado. Realmente, o Brasil ele é referência em bem-estar animal e o mercado, principalmente o mercado externo, cada vez mais exigente com relação a isso. Mas isso aqui é um pouco dos desafios, né? A gente fala que é um pouco da parte chata da palestra. Falando sobre oportunidades, a gente está falando aqui muito então, de novo, como que a gente vai alimentar uma população que não para de crescer. Como que a gente vai evitar crises de abastecimento? Então, a gente viu o que aconteceu com a China no ano passado, né? Eles tiveram um problema no seu rebanho de porcos, uma doença no seu rebanho de porcos, tiveram que abater o rebanho de porcos, e aí o mundo inteiro se mobilizou para atender a demanda de carne da China, e isso fez com que houvesse uma flutuação de preços aqui no Brasil, por exemplo, e até em alguns lugares uma flutuação da oferta de produtos. Então, as proteínas alternativas também vêm para evitar essa flutuação, né? A gente pode atender com a proteína animal quando a gente tiver, e quando a gente não tiver, a proteína vegetal também está disponível. E aqui tem uma parte também muito interessante de criar novas opções de sabor. Então, quando o Kimball Musk fala, né, de comida nova internet, eu falei para vocês sobre food design, a gente também está falando isso, né? O que hoje esse setor, ele está olhando muito para a gente replicar a comida que as pessoas já estão habituadas, né? Então, a carne de boi, a carne de frango, a carne de porco. Mas, quando esse desafio já tiver sido alcançado, digamos assim, a gente vai poder pensar em coisas totalmente diferentes, em sabores que a gente não conhecia e entregar experiências cada vez mais interessantes para o consumidor. E aí, por último, como eu falei para vocês a respeito de saúde, o consumidor querendo cada vez mais olhar para essas questões, a gente também está falando de potencializar outras indústrias, né? Como a indústria farmacêutica, por exemplo. Então, muitos dos produtos que a gente vê chegar no mercado hoje já tem suplementação de B12, os leites vegetais com cálcio. Então, de que maneira também outras indústrias vão começar a fazer parte desse setor? Então, foi um pouco olhando para esses desafios e oportunidades que cresceu tanto e foi surgindo o mercado de proteínas vegetais.
atrás desses alimentos que eles têm a intenção de replicar para o consumidor a experiência de você consumir um produto de origem animal, seja uma carne, leite, ovos, com o mesmo sabor, a mesma textura, realmente replicar a experiência, mas que o alimento seja feito de uma outra forma. E aqui, então, eu falei um pouco para vocês já sobre o desafio de alimentar a população como um todo, né? Então, esse desafio ele passa por uma série de iniciativas, então, otimizar os métodos já existentes do nosso agronegócio, isso vem sendo feito de uma maneira muito, muito intensa, implementação de novas tecnologias para aumentar a nossa produtividade e as proteínas alternativas. O GFI entra nesse último ponto, né, de diversificação das fontes de proteína, e a gente acredita que com todas essas frentes a gente não só vai conseguir alimentar a população, como manter o nosso país como líder do agronegócio, que como grande alimentador, digamos assim, do mundo, que claro que essa também é a nossa intenção. E aí eu estava falando para vocês um pouco sobre esses alimentos, né, que têm a intenção de replicar para o consumidor a experiência que ele já está habituado com seus produtos de origem animal. E aí isso explica muito por que esse setor cresceu tanto aqui. Os primeiros lançamentos aconteceram de carne, né, em abril do ano passado, e a gente viu um boom desses produtos nesse último um ano e pouquinho. Isso porque, assim, se a gente for pensar em algumas proteínas vegetais, a gente sempre teve o PTS de soja, o hambúrguer de grão de bico, e eles performavam bem, mas dentro de um nicho de mercado, que era o nicho dos vegetarianos e veganos. Quando a gente traz esses produtos que replicam essa experiência, a gente atende todos os consumidores, a gente brinca que esses produtos eles são para todo mundo, eles são para quem come. Isso porque comida é uma das coisas mais culturais que existe, né? Quando a gente entrega essa experiência, a gente está entregando, a gente está possibilitando que essas pessoas consigam manter as suas receitas de família, as suas tradições culinárias, aquele prato que a avó fazia. Então, isso é uma coisa muito forte, muito inclusiva que essa tecnologia traz. Então, manter hábitos e tradições com o sabor que as pessoas esperam, o preço certo, e a indústria vem trabalhando muito para isso, né? Claro que no começo de uma tecnologia o preço sempre é um desafio, mas ela também vem trabalhando para ir melhorando isso aos poucos, distribuindo no varejo, nos restaurantes, para que as pessoas realmente tenham cada vez mais acesso a isso. Então, essa um pouco da nossa tese de trabalho para esse setor. Eu vou trazer aqui para vocês alguns dados sobre o mercado, para vocês entenderem um pouco do potencial dessa tecnologia, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu começo com esses dados globais, então, algumas das agências elas fizeram previsões do tamanho do mercado somente de carnes vegetais no mundo. Então, eu sei que a gente tem umas oscilações até grandes, né, entre 7% e 23%, então eu gosto de ficar nem no tão conservador, nem no tão arrojado. A gente está falando, então, que o mercado de carnes plant-based ele deve ocupar cerca de 10% do mercado tradicional de carnes até 2035. Isso é uma oportunidade muito grande de negócio e as empresas estão muito atentas para como elas podem atender esses anseios do consumidor. Eu trouxe alguns dados também aqui, essa é uma pesquisa da Ipsos, que eles lançaram em 2018, e eles perguntaram para as pessoas se elas comeriam um alimento plant-based em substituição à carne. E aí, aqui tem os dados de todos os países, eu quero destacar o dado do Brasil, 47% disse que sim, que faria essa troca, então é um número muito interessante. Quando a gente olha para o nosso potencial de exportação que a gente já faz, a China, por exemplo, é um dos nossos principais clientes, digamos assim, né? E 73% dos chineses dizem que comeriam um alimento plant-based. E aí eu trago para vocês também, para vocês entenderem um pouco dessa questão da diversificação que eu estava falando, né, das oportunidades. A USDA fez uma projeção
de quanto a nossa produção poderia crescer e o quanto as nossas exportações cresceriam comparando 17 com 20. E aí, só olhando para a carne bovina, para dar um exemplo rápido para vocês, a gente seria capaz de crescer as nossas exportações em 13%, mas a demanda por exportação cresceria 40%. Então, tem um gap aí no meio que a gente não conseguiria atender, a gente não ia conseguir crescer as exportações nessa medida. Então, o que a gente está falando é exatamente isso, né? A gente atende o consumidor com a proteína animal que a gente já atende, que ele deseja, e o que a gente não conseguir atender em termos de proteína, a gente atende com a proteína vegetal. Então, essa é uma oportunidade muito grande da gente atender novos mercados e, no fim do dia, ganhar mais dinheiro, ganhar mais clientes e ganhar mais mercado consumidor. Então, as empresas estão olhando bastante para essa oportunidade. Eu trouxe também dados aqui olhando para América Latina e Brasil. Essa é uma pesquisa da Dupont, em que 67% dos respondentes disseram ter interesse em produtos plant-based. Eu sei que as perguntas elas são um pouco diferentes, a metodologia é um pouco diferente, mas se a gente for comparar a Ipsos de 2018, que fala que 47% faria substituição, ou seja, teriam interesse, um ano depois, 2019, quando a gente já tinha produtos aqui no Brasil, esse número foi para 67%. Então, também dá um pouco do tom para a gente, da aceitação e do interesse do consumidor por esses produtos. Aqui, eles ainda dizem que 82%, para 82%, as questões sensoriais são as mais importantes, então, textura, aparência, sabor, como eu falei para vocês, né, os análogos, as proteínas vegetais que realmente estão replicando essa experiência estão no gosto do consumidor, caíram no gosto do consumidor e por isso esse mercado cresce tanto. E aqui, claro, a questão da conveniência, então, para 51%, é importante que esteja nos locais onde eles estão habituados a ir, no supermercado, no restaurante, isso também não pode ser uma barreira para o consumidor. E aí, eu vou falar rapidamente a respeito do consumidor. Então, como eu falei para vocês, o consumidor para esses produtos, ele é o flexitariano. Então, ele é a pessoa que, de repente, come a proteína vegetal em alguns momentos do seu dia, mas não abre mão de um churrasco do fim de semana, de um rodízio de comida japonesa também. Então, ele é o consumidor que ele consome a proteína animal e a proteína vegetal. Então, esse é o target, digamos assim, desse mercado. A gente fez uma pesquisa em 2018, em que a gente perguntou para as pessoas que estavam reduzindo o seu consumo de produtos de origem animal, por que eles estavam fazendo. Então, 59% diz que preocupações com a saúde. Se a gente juntar com 11% com restrições médicas, a gente tem 70% das pessoas que estavam reduzindo por alguma questão ligada à saúde. Eu acho que aqui é importante a gente dividir um pouco, separar. Eu gosto muito de falar sobre percepção de saudabilidade. E isso é uma coisa muito individual, digamos assim. Por exemplo, para os diabéticos, a percepção de saudabilidade está muito ligada à redução de açúcar. Para o hipertenso, a redução de sódio. Para quem tem colesterol alto, a questão das gorduras. Então, a gente vai perceber isso também nesse mercado, como cada consumidor ele tem as suas preferências e a indústria está tentando entender um pouco desse modus operandi para entregar um produto mais próximo possível dos anseios do consumidor. E aqui eu acho que eu coloquei esse slide só para lembrar, mas essa tríade de sabor, conveniência e preço realmente é o que manda nesse mercado. E essa, como eu falei para vocês, a experiência é muito importante. Eu ter essa experiência na mesma mesa, do mesmo restaurante, em que os meus amigos e com os meus familiares, eu pagar um preço justo, um preço que todo mundo também está pagando, isso também é muito importante para o consumidor. E aí, para fechar, eu quero falar um pouco para vocês do que aconteceu nesse último ano, né? Então, quando a gente olha para o que a iniciativa privada fez no último ano, isso é muito grande, né? Então, em um ano, a gente teve players como a Fazenda Futuro, que foi a primeira empresa a lançar esses produtos aqui no Brasil, e hoje eles já exportam para a América Latina e para a Europa.
e já para alguns outros países também, então isso também mostra da aceitação desse produto e de como ele vem performando. A gente tem grandes players do setor de proteína animal também entrando nesse mercado, como JBS, BRF, Marfrig, também mostrando que essas empresas estão atentas a essas oportunidades que eu falei para vocês, né? Então isso é muito bacana, isso é muito, muito interessante e vem muito na esteira também do que as outras empresas estão fazendo ao redor do mundo, né? Outras empresas de proteína animal também olhando para esse mercado. O presidente da Tyson fala muito isso, né? Me dá só um segundinho, gente. Ok. O presidente da Tyson fala isso, né? Ele fala assim: eu vou vender aquilo que o meu consumidor quer. Se ele quer proteína animal, eu vou vender. Se ele quer proteína vegetal, eu vou vender. Eu estou aqui para atender o meu consumidor. Então, a gente tem esses lançamentos e a gente também teve o primeiro ovo vegetal do país, né? Da Mantiqueira, que também é a maior produtora de ovos da América Latina. Então, esse lançamento é muito interessante. E aí, por último, eu deixo vocês com esse slide que fala muito sobre o potencial do nosso país. A gente começou 5 anos depois, mas em 1 ano os nossos produtos eles já estão na América Latina, na Europa, e mostra não só a força das nossas empresas, mas também a força de todo um ecossistema, da academia, dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores, que já têm soluções incríveis, que são capazes de realmente criar todas essas tecnologias, esses cenários que possibilitam que esse setor avance na velocidade em que a gente espera. Então, a gente está muito animado, a gente vê a nossa possibilidade de protagonismo muito forte, a nossa biodiversidade com um potencial incrível de gerar novos ingredientes, gerar novos sabores. Então, a gente acredita que a proteína vegetal é uma tecnologia que vem para manter a gente no protagonismo do nosso agronegócio, para a gente realmente conseguir vencer todos esses desafios de alimentar a população da maneira mais saudável, justa e segura possível. Muito obrigada. Eu não te ouço, Gisele. Eu não sei se o pessoal está te ouvindo. Agora, obrigada, Raquel, vou repetir. Eu apertei, não foi direito. Obrigada pela apresentação, é para a gente ter um panorama geral, e é muito bom a gente lembrar que não cabe aqui nenhuma questão ideológica. A gente tenta, cabe muito bem a gente tratar produtos com uma nova fonte de proteína vegetal, pode ou não ser análogo, pode não ser análogo a leite ou carne, e pode ser um novo produto, uma nova alimentação. Então, para nós do Itaú, a gente pensa, quer dizer, até uma opinião pessoal, mas de qualquer forma, a instituição, a gente pensa em algo que possa atender como uma outra opção. Né? Assim como já tem aumentado muito a quantidade de flex vegetarianos pelo mundo, principalmente na Europa. Né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. E aqui nós vamos tratar dessa linha mesmo, de utilizar pulses, como fazer isso de uma forma porque vale mesmo o preço. E para nós que temos essa quantidade de matéria-prima, de biodiversidade, inclusive de diferentes tipos de feijões, nós precisamos evoluir sim, mas precisamos evoluir com produtos com alto valor agregado e que tenham características tecnológicas. Então, a MTA vai falar um pouquinho disso assim, de forma geral, que é um assunto complexo também, não é simples, né, porque tem diferentes tipos de obtenção. Então, a gente vai dar alguns exemplos e alguns caminhos, e depois daí passamos então para a parte nutricional com a Tereza. Pode começar, MTA, obrigada. Vou tentar compartilhar a tela. Boa tarde a todos. Também com alegria, né? E eu agradeço essa oportunidade de poder participar, né, de um evento falando sobre proteínas vegetais, que está tão em voga, né, agora, no momento, um assunto muito importante, ok? Bom,
Vamos comentar um pouco, né, das funcionalidades das proteínas, né? Então, são duas principais funções, né, das proteínas. Uma é a biofuncionalidade, né, com suas propriedades nutricionais e fisiológicas, mas além da função como macronutrientes, né, as proteínas, elas apresentam funcionalidades tecnológicas, tais como formação de espuma, emulsão, a solubilidade, a gelificação, a capacidade de retenção de água e de gordura, e estas propriedades tecnológicas vão conferir efeitos, né, na aparência, na textura, na estabilidade e principalmente nos atributos sensoriais que a gente procura nesses alimentos. Então, além da parte nutricional, elas são muito importantes justamente porque eles vão dar a estrutura de acordo com o desejo do consumidor, né? Como você quer, você precisa de uma estrutura de emulsão ou de espuma, dependendo do produto, senão ele não é aceitável. Okay? Então, a gente vendo aqui uns exemplos, né, do uso das proteínas com essa característica funcional, né, tecnológica. Por exemplo, a maionese, né? Ela é uma emulsão do tipo óleo em água, que quer dizer que é uma dispersão, né, com pequenas gotículas no meio aquoso, e em espumas feito marshmallow ou nougat, né, os torrones, a gente tem uma dispersão de bolhas de ar em meio aquoso. Então, vejam que esses meios, água, óleo e água, ar, eles são immiscíveis, né? Então, a gente precisa manter o quê? Temos que abaixar a tensão interfacial entre esses meios, né? Para a gente conseguir estabilizar uma espuma ou uma emulsão, para manter essa estrutura. E aí que entra a proteína. Ela serve como um surfactante, porque ela é uma molécula grande, né? Com grupos hidrofílicos e hidrofóbicos, conseguindo formar esse filme, né? Bem na interface, óleo-água e ar-água. Dessa forma, ela vai ser capaz de formar e estabilizar uma emulsão ou uma espuma, né? Agora, para obtenção de produtos carnes, né, como mortadela, salsicha, salame, a gente consegue justamente porque, devido à propriedade gelificante e da capacidade de retenção de água e de gordura, né, das proteínas durante o processamento. Então, vejam que essas propriedades são importantes para você conseguir essa aparência, essa textura. Okay? Ou essa formação dessa estrutura. Agora, as proteínas do leite, elas têm a capacidade também, dependendo das condições de processo, né, a formação de géis, né, que vão levar ao desenvolvimento de queijos ou de iogurtes, né? Além disso, a gente pode ter também uma emulsão aerada, tipo um bolo, ele é uma emulsão aerada. Né? Então, veja, é uma dupla função. O sorvete também é uma emulsão aerada. Né? Então, vejam que essas propriedades tecnológicas são importantes para justamente fornecer essa textura, essa estrutura que vai ser agradável na hora de saborear esses produtos. Né? E como a Raquel disse, isso é muito importante, né? O consumidor leva muito em conta esse fator sensorial, né? De textura, e isso também influencia no sabor. Tá? E vocês podem ver que, tradicionalmente, hoje, a gente vê esses produtos e, claro, que são utilizados proteínas de origem animal. Né? Vejam, nas espumas, tipo nougat, são proteínas do ovo, na maionese também, né? E nos queijos, iogurte, sorvete, proteína do leite, né? E dos produtos carnes, ok? Então, como a Raquel já disse, né? A ONU prevê, né, o crescimento, né, da população mundial para, até 2030, um aumento de 10%, até 2050, um aumento de 26% na população mundial, e até 2100, em 42%. Então, como ela mesmo disse,
vai ocorrer um aumento na demanda de alimentos proteicos, né? E que, em termos de segurança alimentar, para você assegurar essa demanda, vai ser necessário ocorrer uma transição, né, do fornecimento de proteínas de origem animal para vegetal, né, e dessa forma contribuindo numa produção de alimento mais eficiente e de um futuro sustentável, né? Bom, como alternativa, né, como a gente está falando em proteínas de origem vegetal, as leguminosas, elas são umas alternativas bem interessantes, né? Porque elas são ricas em proteínas, né? A gente tem as leguminosas ricas em óleo, né? Como o amendoim e a soja. A soja já tem uma cadeia já bem definida no Brasil, né? Desde a década de 70, com uma produção agrícola, e a indústria já produz, né, a proteína concentrada, isolada, texturizada, então é a mais utilizada realmente, né, nessas substituições. Tá? Mas também é importante estar procurando novas fontes de proteína vegetal. E aí que entram os pulses, né, que são leguminosas também, mas diferentemente das leguminosas ricas em óleo, né, em gordura, elas são ricas em amido, né? E então ela tem um teor de lipídios mais baixo, tá? Então esses pulses, ervilha, grão de bico, a lentilha, né? O tremoço, os feijões, né? Que o Brasil é um grande produtor, né? Então a gente pode aproveitar bastante o feijão, né? Tá? Para conseguir essas proteínas. Elas são fontes bem importantes de proteína, nutrientes, vitaminas, né? E, além disso, estudos recentes, como a Raquel também já disse, comentou, né? Os estudos recentes sugerem que o consumo dessas pulses pode ter benefícios quanto à saúde, reduzindo câncer, diabetes, reduzindo o colesterol LDL. Então, a demanda por esse tipo de leguminosa está aumentando justamente devido a essas propriedades nutricionais e também em relação aos benefícios à saúde. Okay? Bom, para a gente conseguir obter, né, extrair essas proteínas dessas leguminosas, nós temos 2 processos de fracionamento. O úmido, que é o tradicional, o mais utilizado hoje, né? Que seria, se a gente for dividir, se for uma leguminosa rica em amido ou rica em óleo, tá? Então, se for uma leguminosa rica em amido, é feita a moagem, né? E feita uma suspensão em água, e com hidrociclone a gente faz a separação do amido da proteína. E nessa etapa é feito a mudança de pH, né? Porque essas proteínas, no geral, em pH alcalino, elas se solubilizam. E em pH alcalino, dessa forma, consegue se separar os carboidratos insolúveis. Ela, estando solubilizada, vai para a etapa do abaixamento do pH próximo ao ponto isoelétrico da proteína, porque nesse pH as cargas elétricas das proteínas se anulam, levando à formação de agregados e à precipitação da proteína, e dessa forma separando os carboidratos solúveis. E aí faz a neutralização e vai para a etapa de secagem no spray dryer, obtendo a proteína isolada. Essa proteína isolada, ela tem em torno de 90% a concentração de proteína, tá? Então é bem alto. Agora, se for uma leguminosa rica em óleo, tipo uma soja, né? Então tem-se toda a extração do óleo e após a extração do óleo, a gente é obtido uma torta desengordurada, né? E que é rica em proteínas, né? A partir do momento que você tira, principalmente o óleo, você concentra aqui a proteína. E, da mesma forma, da leguminosa rica em amido, quando se separou a proteína, com mudanças de pH, a gente consegue obter a proteína isolada. Tá?
Só que esse é um processo que envolve uma grande quantidade de uso de água, vejam nesse processo, para solubilizar essas proteínas. E, além disso, depois, é necessário uma etapa de secagem, também utilizando muita energia. Tá? Pensando num processo com menor impacto ambiental, nós temos agora o processo chamado fracionamento a seco. Né? Ele é um processo físico, tá? Para conseguir separar essas proteínas. Então, a leguminosa ela é moída, desculpa, e essa etapa de moagem é importante, por quê? Porque aqui que tem que ter todas as condições de processo adequados e também da leguminosa para se conseguir separar a proteína do amido. E não só separar na moagem. É importante que os tamanhos dos grânulos de amido e de proteínas eles sejam diferentes e com densidades diferentes. Por quê? A separação, a extração, é por método físico, né? Então, vai ser por uma classificação por ar. Então, a gente precisa dessa diferença de tamanho. E aí se obtém a fração fina, que é rica, é uma farinha rica em proteína, e uma fração grossa, que a gente fala, rica em amido. Tá? Nesse processo, a concentração de proteína, o máximo que se consegue atingir é em torno de 65%. Ele é bem menor do que esse método por fracionamento úmido. Tá? Porém, ela tem a vantagem de, por ser um processo físico, não envolvendo mudança de pH, solvente, reagentes e secagem, temperatura, a gente consegue preservar a forma nativa e a funcionalidade da proteína. Né? Além disso, essa farinha, como ela está com 65% de proteína, ela vai conter outros bioativos, fibras, amido resistente, os fitoquímicos, né, os fenólicos, e não utiliza água, nem reagente. Então, e também não tem etapa de secagem, como o do fracionamento úmido. Então, a gente vai ter o quê? Uma eficiência energética maior. Né? Então, é um processo, uma tecnologia verde, vamos dizer assim, né? Visando justamente um impacto menor na obtenção dessas proteínas, também no processamento de extração. Tá? Bom, agora, para tentar aumentar o teor de proteína nesse processo de fracionamento a seco, né, pode-se fazer pré-tratamentos nessas leguminosas antes da moagem. Por exemplo, o descascamento, né, por quê? Nas cascas, muitas vezes estão concentrados também os fatores antinutricionais, além também dos fitoquímicos que são benéficos. E fazendo esse descascamento, pode-se aproveitar a casca para tentar retirar esses fitoquímicos para aplicação em nutracêuticos. E o cotilédone, que é a leguminosa descascada, né, a gente utilizar como fonte de proteína na extração. Dessa forma, obtendo uma farinha, né, proteica com maior teor de proteínas. Uma outra etapa que pode ser feita é o desengorduramento dessa leguminosa, principalmente em grão de bico e tremoço, porque dos pulses são os dois que têm o maior teor de lipídios, em torno de 6%, 7%. O restante é em torno de 1%, 2%. Então, se ocorrer o desengorduramento dessas leguminosas, vai ocorrer o quê? O aumento do teor de proteína. Além do que, vai facilitar na etapa de fracionamento, da separação por ar, a separação da proteína e do amido, né? Porque você consegue aumentar a dispersibilidade desses pós. Tá? Um outro fator também, dependendo do pulse, né, da leguminosa, é fazer a variação da umidade, porque isso vai influenciar na etapa de moagem, né? Vai mexer na força que tem que ser aplicada para fazer a quebra desses cotilédones, e para cada situação, para cada pulse, né, teria uma umidade e que pode aumentar essa extração do teor de proteínas.
E um outro tratamento também, que é um tratamento com micro-ondas, tá? Ele ajuda no descascamento. Além disso, portanto, vai ajudar a aumentar o teor de proteínas. E como nas cascas estão os fatores antinutricionais, ele ajuda na redução desses fatores antinutricionais. E alguns estudos indicam que esse tratamento com micro-ondas pode melhorar algumas funcionalidades tecnológicas dessas proteínas. Tá? O Itaú, ele tem uma planta, né, de micro-ondas, tá, com sistema de processador-secador, onde o professor Marçaioli coordena essa planta e essa área de micro-ondas. Bom, aqui a gente falou muito que esse processo, em termos de concentração de proteína, ele é bem mais baixo que um processo tradicional úmido, né, de fracionamento úmido, que chega a 90%, mas a gente tem que analisar que não é importante apenas a concentração de proteína, e sim também analisar a propriedade, se a funcionalidade tecnológica da proteína foi mantida. Então, muitas vezes, você tem um alto teor de proteína no isolado, mas você não sabe o histórico de como foi feito esse processamento para fazer o isolamento. E pode, dependendo, se for muito drástico em termos de temperatura e com uso de solventes, ocorrer a desnaturação e perder muito essa propriedade, essa funcionalidade tecnológica. Enquanto que no processamento de fracionamento a seco, né, ele mantém essas propriedades, apesar de ter um teor menor de proteína. Tá? E isso a gente pode ver que a gente fez um projeto, né, com farinha de girassol. Tá? Ele não é um pulse, né? Ele foi obtido da extração de óleo. Foi um projeto que a gente fez junto com o Instituto Fraunhofer, na Alemanha, e eles produziram essa farinha de girassol após a extração de óleo. E eles também isolaram, a partir da farinha de girassol, a proteína, fizeram um isolado proteico de girassol. Tá? E eles estudaram, e eles até comentaram com a gente, que realmente a farinha de girassol, apesar de não ter sido esse processo, né, mas ele não teve o processo de extração úmida, as proteínas dessa farinha de girassol se mantiveram muito mais as funcionalidades tecnológicas. Então, nós utilizamos essa farinha de girassol para aplicar em bolos. Tá? Porém, o girassol ele é rico em ácido clorogênico. Né? Em termos de saúde, ele é muito benéfico, mas em termos tecnológicos, ele vai conferir uma cor verde e um sabor adstringente. Tá? Então, o nosso desafio foi como superar esses, né, entre aspas, defeitos tecnológicos de cor e sabor. Tá? Então, a gente substituiu totalmente o ovo utilizado na farinha, no bolo, por farinha de girassol. E a gente vê que, se a gente aplicar diretamente apenas a farinha de girassol, ele realmente desenvolve a cor verde e ele tem o sabor adstringente. E aí a gente fez todo um trabalho com interações com polissacarídeos, né? E conseguimos manter uma cor, de evitar essa cor verde e diminuir a adstringência. Tá? Então, veja, essa farinha também, ela tem em torno, nós analisamos a composição centesimal, ela tem em torno de 50% de proteína. Mas como ela manteve a funcionalidade das proteínas, foi possível aplicar. Tá, ok? Acho que era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada. E agora eu passo para a Gisele. Obrigada, Mitiê, foi ótimo. Isso para a gente entender que tem tecnologias. Eu vou fazer algumas perguntinhas das pessoas, porque aqui tem bastante gente que estão assistindo e se apresentando, agradeço quem se apresentou, e o perfil são empresas, as universidades, pesquisadores, professores, então é um público técnico mesmo. Então, por isso é importante a gente passar essa informação técnica, né, um pouco aplicada, mas de forma, foi rápida até, porque é mais complexo que isso aí
que vocês viram. A Mitia foi muito bem. Foi muito bom para esclarecer o que a gente quer. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou fazer, Tereza, antes do último, que é de um tema parecido com esse. Antes de eu fazer as perguntas, eu vou só dar um recadinho. Nós temos um grupo de virtual que chama o Proveg, que é um grupo de inovação em proteínas vegetais. É um grupo multidisciplinar formado por diferentes pesquisadores do Itaú de cada área, desde lácteos, de cárneos, de toda a questão de análise, estrutura do cereal Chocotec. Por quê? De cereais, porque a gente junta o conhecimento dessas pessoas para focar, então, nessas proteínas vegetais. Então, nós temos já esse Proveg, que começou, já tem desde o final do ano passado. E aí nós temos falando em consumidor, que a Raquel falou, tem um formulário para ver que os consumidores querem desses análogos de carne, que é um projeto coordenado pela pesquisadora Ana Lúcia, e que, se vocês puderem responder, quanto ao consumidor, o que ele vê nesses análogos. Vai estar no link aí dos comentários, a comunicação que a Jaqueline vai colocar, e aí vocês podem responder questão de 5 minutos só para responder. E aí a gente entende um pouquinho o que o consumidor nesse questionário entende, quer saber, desses análogos de carnes. Bom, eu vou fazer uma primeira pergunta aqui, eu agradeço todo mundo que falou, que fez as perguntas, a primeira coisa que eu tenho aqui, eu vou perguntar para a Raquel. Vamos ver o nome da pessoa. Luana Lima perguntou como está sendo vista a qualidade nutricional. É isso? Não é essa, não. Eu vou fazer anterior para vocês. Vocês têm que dar um tempo, porque eu tenho várias aqui. Aqui, como está sendo vista? Essa foi a primeira. É a questão de food service. Eu estou procurando aqui, hein? Ele quer saber se tem já para a área food service. É que eu queria ver o nome e ficou para trás. Então, eu peço desculpa de não falar. Você quer responder, Raquel? Produtos vegetais para food service. Claro, os primeiros produtos que chegaram no food service, sem dúvida, foram os hambúrgueres, né? E aí, falando assim das grandes redes de food service hoje, a gente tem, por exemplo, a Fazenda Futuro com produtos no Bob's, na lanchonete da cidade, no The Fifths, a Marfrig com produtos no Burger King e no Outback, a Seara com produtos no Spoleto, e diversas outras marcas, diversas também outras empresas com produtos também no fast food e no food service, um pouco no food service menor, nas menores cadeias. Então, esses produtos a gente já consegue achar nos restaurantes, tanto das grandes redes, que normalmente já estão em todas as cidades, quanto nas redes menores, assim, se a gente ver no nosso aplicativo de delivery, a gente também já consegue achar alguns desses produtos para provar e para consumir. E outra pergunta eu vou fazer que é de processo, viu, Mitie? É com você. Eu vou falar, se você falou durante a apresentação, mas a pergunta é do Gabriel Weisberger, e ele: no Brasil temos tecnologia apta, você falou algumas coisas, para desenvolvimento de ingredientes com teores acima de 80%, né? Que é o que você comentou alguns aí. Assim, seria desse fracionamento tradicional, né, úmido, né, são os isolados e os concentrados, sim, já é possível. Essas são as tecnologias, assim, que desde o início, né, foram utilizadas para se conseguir a extração dessas proteínas, tá? Seja na forma concentrada ou isolada, que o concentrado é acima de 80 e o isolado acima de 90. Já tem, sim. De qualquer forma, essa concentração para soja é bem desenvolvido, né? Todo mundo já conhece. É o que está mais... É o que está mais pronto. O que a gente tem proposta de fazer é conseguir fazer esse processo mais sustentável, utilizando tecnologias emergentes e mantendo as características tecnológicas e, claro, nutricionais dos produtos. É por isso que ela falou, essa é uma possibilidade aí durante a palestra, né, Mitie? Mas a ideia é a gente juntar isso e fazer processos mais eficientes, mas também com matéria-primas nossas, né? Ou mesmo utilização de descarte, resíduos, né? Que são dessas cadeias, como, por exemplo, ela citou ali, você separou a casca a gente pode usar para fitoquímicos, mas você tem a própria extração ainda da proteína e de carboidratos, como seja. Então,
tem tudo isso, e é nessa linha que a gente tem aquele projeto que nós comentamos. Bom, agora eu vou ver se tem mais alguma, porque a última pergunta é da área nutricional, e aí eu vou passar para a Tereza fazer, e no final eu faço outro assunto, porque ela vai falar ainda da questão nutricional, tá bom? E, Tereza, pode começar. Obrigada, gente. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com a Gisele novamente, apresentando, né, no webinar. E hoje nós viemos aqui para falar de proteínas vegetais. Na realidade, seria a obtenção de proteínas vegetais utilizando tecnologias emergentes, assistidas por tecnologias emergentes, que são aquelas que não são as tradicionais, que utilizam tanta água, tanta energia. Então, eu vou pedir para passar para mim, porque assim eu fico mais tranquila. Vou falar um pouquinho do ITAL, qual que seria a nossa atuação. Eu combinei com a Mitier que eu faria a apresentação. O ITAL, então, ele atua em diferentes áreas. Ele tem o Centro de Tecnologia de Carnes, Cereais e Chocolates, Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças, Tecnologia de Leites, de laticínios, na realidade, né? O CETEA de embalagem, e o Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos, que é onde eu me encontro no momento atuando. O próximo, por favor. Os outros dá só para ler. Então, os programas prioritários do ITAL, eles são inovação em produtos e processos, segurança e saudabilidade dos alimentos, né? E estudos estratégicos e tendências, que aí é feito principalmente pela plataforma. Próximo, por favor. Aqui, então, as linhas de pesquisa, né, que são, eu não vou falar todas, porque a gente vai acabar estourando tempo, eu vou pedir para passar, só para ficar aqui, então, para todos saberem. Mas essa parte, principalmente de inovação em produtos e processos, e biotecnologia aplicadas em alimentos, que seriam as duas áreas onde nós temos maior atuação. Próximo, por favor. Aqui falando um pouquinho do Centro de Ciência e Qualidade de Alimentos. Esse centro ele é composto por 3 unidades laboratoriais de referência, o LAFISE, que é o Laboratório de Microscopia, Avaliação Sensorial e Análises Físicas, o Laboratório de Microbiologia e o Laboratório de Química de Alimentos, do qual faz parte uma planta piloto de extração de óleos. O próximo. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que no CCQA agora a gente tem um novo laboratório, que é um laboratório de biotecnologia e cultura celular, que ele vem junto com o laboratório de bioquímica de alimentos, implementando novas tecnologias para nós podermos trabalhar na área de química de proteínas. Então, o laboratório de bioquímica de alimentos, ele já tem HPLC, o massa acoplado a HPLC, eletroforese capilar, cromatografia de baixa pressão, que seria para isolamento de proteínas. E agora a gente está tentando, junto à FAPESP, a aprovação de uma bolsa de jovem pesquisador, justamente para aumentar essa capacidade intelectual no laboratório de biotecnologia e cultura celular. Então, em breve, eu espero que a gente esteja realizando bastante pesquisa, bastante trabalho nessa área que é bastante nova. O próximo. Então, aqui falando um pouquinho da inovação em proteína vegetal, que é o PROVEG, é um centro que a Gisele falou, onde esse centro ele abrange todas as unidades do ITAL, então todos os pesquisadores das diferentes áreas que têm algum conhecimento, algum know-how na parte de proteínas, tecnologias de proteínas, produtos proteicos, eles estão reunidos e engajados dentro desse centro, e assim a gente procura atender a demanda desses novos produtos que estão cada vez mais crescentes no mercado.
O próximo. E aqui falando um pouquinho, então, sobre as fontes de proteína. Nós vamos abordar principalmente os pulses, que são as proteínas de origem vegetal, e são essas que estão grifadas em vermelho. Eu esqueci de pôr o tremoço, mas eu coloquei principalmente as que são já bem comercializadas aqui no Brasil, que são cultivadas, né? Então, a gente tem os alimentos tradicionais, que são aqueles alimentos carnes, os alimentos lácteos, ovos, que tem uma fonte de proteína excelente, uma qualidade de proteína muito boa, bem digerível, bem biodisponível. E temos, do outro lado, os alimentos de origem vegetal, que eles despontam assim como novas fontes de proteína, mas com muitos desafios para serem vencidos. O próximo, por favor. Então, o que nós poderíamos dizer a respeito dos alimentos fontes de proteína perante a legislação? Então, a Anvisa publicou na RDC 54 de 2012 que pode ser considerado um alimento fonte de proteína todo aquele que apresentar um mínimo de 6 gramas de proteína por 100 gramas ou 100 ml do alimento pronto, né, por porção. E, no caso, um alto conteúdo, quando ele tiver no mínimo 12 gramas de proteína por 100 gramas do produto, do alimento preparado, desde que ele atenda às condições estabelecidas na tabela 1, que nós vamos ver agora no próximo slide. Próximo slide, por favor. Que seriam, então, essas condições? Na realidade, essas proteínas, elas têm que atender uma composição de aminoácidos que nada mais é que o mínimo dos aminoácidos essenciais que o organismo necessita ingerir na sua ingestão proteica. Então, a gente tem aqui esse referencial que foi publicado pela FAO em 2017, onde ele estabelece quantas miligramas de cada aminoácido eu tenho que ter por grama de proteína para aquela fonte de proteína ser realmente um alimento que vai entregar um produto de alto valor nutricional para o indivíduo. Próximo, por favor. Então, aqui falando das pulses, eu achei que nada mais justo do que a gente vem falar do feijão. Porque se a gente pensar, o feijão é a leguminosa que historicamente é a mais consumida pela população brasileira. Embora a soja ela seja assim exponencialmente a mais cultivada, a que se mais comercializa, a que mais chega no prato do consumidor é o feijão. Então, o feijão é uma leguminosa pulse, porque ela tem mais amido do que óleo, né? Diferente da soja, mas ela também é uma fonte não só de proteína, mas é uma fonte de carboidratos, uma fonte de fibras alimentares, vitaminas, minerais, e a gente vai ver tudo aqui mais adiante. Então, ela comparada a outras fontes de proteína animal, como um pescado ou mesmo uma carne bovina, ela tem um baixo custo. E ela apresenta, além dos compostos nutricionais, ela apresenta outros compostos que são considerados não nutrientes, mas que têm uma atividade muito benéfica para a saúde, que são os compostos fenólicos, algumas vitaminas e assim por diante. E ela apresenta também alguns fatores antinutricionais que são assim não tão desejados, e nós vamos abordar mais para frente como então contornar essa situação dos fatores antinutricionais. Próximo, por favor. Então, do que depende o valor nutricional da proteína, né? Como eu considero, como que eu analiso uma fonte proteica para saber se aquela proteína é de valor, se ela tem qualidade nutricional ou não.
Então, a primeira coisa para fazer é uma composição em aminoácidos, porque eu fazendo a composição em aminoácidos, eu vou saber se ela oferece todos os aminoácidos que são considerados essenciais para o organismo humano, que são aqueles aminoácidos que o organismo não consegue sintetizar, não consegue transformar, ele precisa ingerir através da dieta. E, além desses aminoácidos, ela tem que apresentar uma boa digestibilidade, porque esses aminoácidos, para eles serem absorvidos, eles precisam estar disponíveis. E eles só vão estar disponíveis à medida que a proteína for digerida, e através das enzimas da digestão, eles vão disponibilizar esses aminoácidos essenciais para o consumo. Então, além desses requisitos, ela ainda tem que ter uma ausência de fatores antinutricionais e uma ausência de toxicidade, porque a gente sabe que principalmente os alimentos de origem vegetal, principalmente os grãos, né, eles contêm os fatores antinutricionais, que são alguns mecanismos de defesa que a planta tem para ela proteger, vamos dizer assim, as gerações futuras, né? Assim como proteger o material genético dela. Próximo. Só para exemplificar, quando a gente fala que o teor de aminoácidos, eles precisam estar, assim, numa concentração ideal. Então, para que uma proteína seja elaborada, vamos dizer, sintetizada no organismo, eu vou precisar de 20 aminoácidos que são provenientes da dieta, sendo que aproximadamente 10 aminoácidos são essenciais. E esses aminoácidos, eles têm que vir numa proporção tal que eles não impossibilitem a absorção dos outros. Então, tem essa teoria do barril, que ela é muito interessante, porque ela dá uma exemplificada assim, muito fácil, né? Onde ele considera como se cada ripa do barril fosse um aminoácido. Então, se uma das ripas do barril ela estiver muito baixa, o que vai acontecer? O barril não vai conseguir segurar a água. E é essa relação que é atribuída à composição aminoácida ideal. Os aminoácidos essenciais, eles têm que estar, no mínimo, numa proporção mínima, para que todos os outros sejam absorvidos. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho a lisina como um aminoácido limitante. Então, esse aminoácido limitante da lisina, ela vai limitar a absorção de todos os outros, e aí a proteína não vai ser considerada uma proteína tão eficiente. Já se o teor de lisina for acrescido, se ele for complementado até com outro alimento, aqui quando a gente fala de proteínas cárneas, né, onde a gente está tentando simular a proteína cárnea, eu não digo simular para substituir, mas como fonte mesmo de nutriente, eu tenho um aporte de aminoácidos que sejam satisfatórios, eu posso fazer uma combinação de proteínas, porque se uma proteína for deficiente em lisina, eu complemento com uma outra fonte que ela seja rica em lisina. E assim, através de duas proteínas, eu consigo ter um nível mais alto, onde eu vou aqui ter uma maior absorção. O próximo, por favor. Então, o que seria o score químico? Score químico, ou cômputo químico, na realidade é um cálculo, né, que a gente faz, onde a gente divide miligramas de aminoácidos essenciais, depois que foram determinados os aminoácidos, que se fez um aminograma, a gente pega todos aqueles 10 aminoácidos que são essenciais e divide pelos miligramas de aminoácidos essenciais do padrão de referência da FAO. E aí a gente vê se tem algum aminoácido limitante. Se esse score der abaixo de 1, é porque aquele aminoácido é limitante naquela proteína e ele vai limitar a absorção de todos os outros aminoácidos.
Se ele for maior que 1, então a proteína é de ótima qualidade e ela se iguala a uma proteína de origem animal. E aqui estão, então, os 20 aminoácidos que são considerados de origem dos alimentos para consumo humano. Próximo, por favor. Então, falando um pouquinho, né? A gente falou que a gente deseja uma proteína vegetal e que essa proteína vegetal ela tenha uma qualidade nutricional igual à proteína animal entrega, porque a proteína animal ela tem um alto valor biológico, uma elevada digestibilidade, ela tem essas duas condições de elevada digestibilidade e também apresentar todos os aminoácidos essenciais, então vai dar um alto valor biológico. Contudo, ela tem uma maior quantidade de lipídios, não todas, mas a maioria, tirando algumas carnes magras, alguns pescados magros, ela tem uma grande quantidade de lipídios e esses lipídios, em geral, eles são saturados. Eles promovem, então, aquelas doenças crônicas, né, que seriam os ateromas, a formação de placas, que hoje em dia se fala tanto em ter esse equilíbrio, né, nutricional. A proteína animal ela é ausente de fibra alimentar, que é considerado um benefício na alimentação, e ela tem a presença de colesterol. Já a proteína vegetal, ela tem algumas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Então, ela tem um menor valor biológico, porque muitas vezes ela não apresenta os aminoácidos essenciais na quantidade mínima. Ela tem uma menor digestibilidade devido à complexidade da matriz alimentar. Contudo, ela tem de vantagem uma menor quantidade de lipídios e esses lipídios eles são mais equilibrados em relação aos ômega 3 e ômega 6, que são os lipídios que são essenciais também para os seres humanos, né? Então, ela tem já esse equilíbrio. E ela apresenta as fibras alimentares, que promovem a saúde do intestino. Contudo, elas apresentam alguns fatores antinutricionais. O próximo, por favor. Então, esses fatores antinutricionais, o que eles seriam? Eles podem ser tóxicos e podem ser simplesmente antinutricionais. Eles vão ser considerados tóxicos quando eles causam lesões a alguns órgãos, alguns tecidos, principalmente fígado e rins, né? E aqui a gente tem o exemplo da mandioca brava, que todo mundo sabe que ela acaba promovendo a formação do ácido cianídrico, que é bastante tóxico. E como fatores antinutricionais, na realidade, eles só vão ser prejudiciais se tiver um uso contínuo e prolongado. E o que eles vão ocasionar? Eles diminuem a eficiência do metabolismo, né? Principalmente na redução da absorção de alguns nutrientes. O próximo, por favor. Então, aqui nós temos, nas proteínas, fontes originadas dos pulses, das leguminosas, nós temos principalmente os inibidores de enzimas proteolíticas, que são encontradas não só nas leguminosas, mas pode ser encontradas também em cereais, centeios, e temos aqui alguns outros fatores antinutricionais na clara do ovo também, crua, né? Próximo, por favor. Outro fator antinutricional são as lectinas. As lectinas, elas variam muito no grau de toxicidade e variam muito de acordo com a cultivar. Então, muitas vezes, para um grande número de feijões, o teor de inibidor de tripsina vai ser diferente de acordo com a variedade. E o que seria esse inibidor de tripsina? Eles causam a hemaglutinação das hemácias. Então, aqui a gente tem um exemplo, onde nós pusemos um extrato de um vegetal que nós queremos testar. Então, pegamos o feijão cru, fazemos um extrato aquoso e colocamos em cima
de hemácias de carneiro, por exemplo. Então, onde existe a presença do fator hemaglutinante, o que vai acontecer? Ele vai se ligar à parede celular, principalmente com os glicopeptídeos e carboidratos, e vai formar como se fosse um tapete. Ele forma uma rede vermelha que identifica a presença desse fator hemaglutinante. E aí a gente vai fazendo nós podemos pegar uma placa de 96 poços, vamos fazendo uma diluição seriada até o momento que para de ocorrer a hemaglutinação. E aí a gente dá, então, uma nota ou determina quanto que seria esse fator hemaglutinante. O próximo, por favor. Só para ilustrar aqui, para não ficar assim também muito cansativo, eu trouxe para vocês um estudo que nós realizamos no ITAL, alguns anos atrás, junto com a Universidade Federal do Goiás, junto com a professora Tânia Ferreira e a aluna Amanda Bezerra. Nós fizemos, então, um estudo de 7 cultivares de feijão. E nós aplicamos aqui uma tecnologia, considerada uma tecnologia emergente. Próximo, por favor. E o objetivo foi aplicar, então, essa esterilização por alta pressão, né, que é uma tecnologia considerada emergente, que ela não utiliza altas temperaturas e ela é considerada branda, ela utiliza simplesmente a pressão, e a autoclave, que é o processo convencional de elevada temperatura por um determinado tempo. Então, aqui no caso da autoclave, é aproximadamente 120 graus por 10 a 20 minutos. E aí nós procuramos ver, então, as propriedades, os aspectos nutricionais, composição química e atividade antioxidante desses feijões. Então, aqui nós temos 3 variedades, que são cultivares de feijão carioca, que são muito comerciais, né? Temos uma variedade aqui de feijão preto, que ele tem um alto potencial produtivo, 2 variedades de cultivares especiais, e elas são especiais devido à coloração que elas apresentam, né? Que é o pitanga e o esplendor. E aqui o jalo precoce, que ele tem um ciclo bem rápido de produção. Então, essas foram as 7 variedades que foram fornecidas pela Embrapa Arroz Feijão. A próxima, por favor. Essa esterilização por alta pressão, ela foi realizada na Holanda, foi uma parte do projeto de pós-doutorado da professora Tânia, e aí foi comparado, então, se essas diferentes tecnologias, uma tecnologia mais branda, sem temperatura elevada, e a tecnologia tradicional, se elas poderiam ter as mesmas características ou poderiam melhorar, e foi isso que a gente avaliou. O próximo. Porque toda vez que a gente avalia uma nova tecnologia, a gente tem que validar essa tecnologia justamente para saber se ela vai interferir ou não, principalmente nos aspectos nutricionais desses alimentos. Então, aqui nós temos as 7 cultivares e a gente vê que a quantidade de proteína ela varia de 19% a 23%, os lipídios é muito baixo, como a Mithier falou, tem uma grande quantidade de carboidratos, né? Próximo, por favor. E dentre esses carboidratos, a gente viu que metade praticamente é amido, um pouco mais da metade é amido, uma boa parte é fibra alimentar e uma porção menor são os oligosacarídeos. Esses oligosacarídeos, que são principalmente a rafinose e a estaquiose, que são responsáveis pela flatulência que o feijão proporciona. E no feijão cru, essa quantidade de oligosacarídeos ficou, então, entre 3% a 4%. O próximo, por favor.
Aqui nós temos, então, o score químico de aminoácidos, que, como eu falei para vocês, a gente determina os aminoácidos, e os aminoácidos essenciais, eles são divididos, né? O quanto eles são fornecidos em miligramas por gramas de proteína, o quanto aquela variedade apresenta e o quanto é requerido pela FAO. E a gente pode perceber que todos os aminoácidos, de 10 aminoácidos, a maioria atende os padrões de referência, com exceção dos aminoácidos sulfurados, da metionina e da cistina, que eles não chegam a 1, mas chegam muito próximo, né? 0,9, 0,87, e isso indica uma facilidade muito grande de correção desses aminoácidos, através da adição de uma outra fonte de proteína. Próximo, por favor. Aqui nós temos a digestibilidade. Só queria essa digestibilidade, então, ela foi feita para o feijão cru, para o feijão autoclavado e para o feijão submetido a alta pressão. E a gente nota que, em todos os casos, a digestibilidade aumenta muito quando a gente faz um processamento. Então, independente do tipo de processamento, se ele foi térmico ou foi por pressão, ele melhorou. Então, nem todos os alimentos a gente pode menosprezar o processo que tem que ser aplicado depois, né? Eles são muito importantes. E aqui a gente vê que, pelas médias, para alguns feijões diferiram. A gente tem aqui que, para o pérola, esse pérola é altamente digestivo, ele chegou a quase 100% da digestão da proteína, mas as médias, elas não diferem entre si, tanto para o autoclavado como para o de alta pressão. O próximo, por favor. Em relação ao inibidor de tripsina, que é o nosso fator antinutricional, nós temos como fazer essa determinação no laboratório, e quando nós pesquisamos os fatores antinutricionais no feijão cru, a gente vê que ele está num limite muito alto, porque o limite tolerado, o limite mínimo de ingestão, é em torno de 1 a 1,5. E aqui a gente vê que o menor teve aproximadamente 4. Então, todos estão num nível bastante elevado. Sendo que os dois processos, tanto por autoclave quanto por alta pressão, eles foram eficientes, então, em inativar esse inibidor de tripsina. Então, não houve essa interferência do inibidor de tripsina na digestibilidade proteica, porque como ele interage com as enzimas que vão digerir a proteína, muitas vezes, no próximo slide, a gente vai observar isso. Próximo slide, por favor. Então, a gente observa aqui que no feijão... não, o próximo, por favor. Próximo, deixa eu ver. Acho que não está na ordem. Não, então tem que voltar mesmo. A gente vê que a digestibilidade, ela não houve interferência desses fatores antinutricionais na digestibilidade. Tanto é que o feijão pérola, naquela tabela que eu mostrei anteriormente, ele chegou a quase 100% de digestibilidade. Então, é porque aqui ficou um pouquinho fora de ordem, não tem como ficar voltando. E aqui a gente está falando dos compostos fenólicos. Os compostos fenólicos, eles também são produtos do metabolismo secundário das plantas. Eles são, na realidade, alguns mecanismos de defesa que a planta tem, e eles são que dão aquela coloração para os alimentos. E principalmente para os feijões, eles vão estar presentes nas cascas. A gente vê que tanto o tratamento por pressão como o tratamento térmico, eles provocaram, então, uma perda nesses compostos, né, na quantidade desses compostos,
o que era um pouco esperado, porque, em geral, eles são sensíveis. O próximo, por favor. Aqui nós temos a atividade antioxidante. A atividade antioxidante nos feijões ela é proporcionada pela presença dos compostos fenólicos. Então, uma vez que os compostos fenólicos diminuíram do feijão cru para aqueles processados, também houve uma redução da atividade antioxidante. Então, a atividade antioxidante seria aquela atividade que o alimento proporciona ao organismo de ajudar na captura dos radicais livres, né? Aqueles radicais livres que são produtos do próprio metabolismo do organismo ou que são promovidos por alguns fatores do meio ambiente. Os alimentos com atividade antioxidante, então, eles contribuem no sequestro desses radicais livres. O próximo, por favor. Então, como considerações finais, nós temos que os dois tratamentos, embora eles tenham causado a redução dos compostos fenólicos e da atividade antioxidante, eles promoveram o aumento da digestibilidade proteica, que é bastante desejável. E eles também foram eficientes em inativar os inibidores de tripsina, que é essencial, né? Porque o tratamento ele é muito importante para saber se esses inibidores foram inativados ou não. E o tratamento da alta pressão, ela tem que ser estudada para cada tipo de alimento que ela vai ser processada, porque cada produto ele vai ter algumas características diferentes para a sua promoção. Então, com isso, a gente espera ter melhorado a oferta, né, ao consumo dessa leguminosa. O próximo, por favor. Então, com isso, eu trouxe aqui para vocês que a gente vinha apresentando dentro do projeto que a gente colocou na FAPESP, a gente propôs 4 plataformas. E essa plataforma 4, justamente, ela vai abordar essas novas fontes de proteínas vegetais com funcionalidade tecnológica e nutricional. Então, como matéria-prima aqui nós temos as pulses, os feijões em particular, que são tradicionalmente cultivados aqui no nosso país, e a gente pretende obter, então, farinhas vegetais com elevado teor proteico, com elevado valor nutricional e sensorialmente adequado para ser substituto de proteínas animais em sistemas alimentícios e formulações. E a gente pretende fazer o uso de tecnologias emergentes, que são tecnologias que utilizam processos físicos, utilizam menos... agridem menos o meio ambiente, vamos dizer assim, né? E promovem, então, a saudabilidade também. Então, eles seriam um ingrediente nutricional e funcional para serem incorporados em alimentos e bebidas. O próximo, por favor. E assim, eu quero deixar aqui os contatos, se alguém tiver interesse ou quiser fazer alguma pergunta. O próximo, por favor. E agradecer a todos pela atenção. E agradecer também a Jaqueline Harumi, que me ajudou na formatação aqui dos slides. Ela tirou a página do agradecimento, mas eu vou agradecer pessoalmente. Mas agradecer a ela também. Agradecer ao pessoal de Goiânia, que proporcionou a participação nessa pesquisa, que foi muito interessante, e a gente ainda está publicando ainda os próximos artigos, onde a gente viu que o feijão, além da proteína, ele tem uma quantidade de amido resistente, que é muito interessante, e hoje em dia ele é muito bem visto, né? Muito procurado como um novo aí, conceito de produto. Então, era isso, gente. Muito obrigada. Espero não ter sido cansativa e ter trazido a mensagem aqui para vocês.
Essa foi ótima. A gente tem que entender primeiro o que que é bom, o que que não é, não é? O que que é interessante nutricionalmente ou não, para todo mundo estar falando a mesma língua e a gente chegar num produto possível, né. Então, eu vou fazer algumas colocações das perguntas, e aí vocês vê se vocês podem responder. Bom, primeiro, eu vou falar um pouquinho entre fontes que perguntaram aqui, eu vou falar de 3 que perguntaram: sorgo, amêndoa e ora pronobis. Vou falar o que eu sei. Da amêndoa tem uma farinha nos Estados Unidos, que eu não lembro o nome da empresa, também não sei se é adequado eu falar, que tem acima de 90% de proteína. É uma tecnologia deles, deve ser provavelmente segredo industrial, mas você talvez tenha que ver. Então, já tem a Miriam que perguntou, ela é professora, Miriam Rocha, junto com o Pedro Pio, que já trabalhou com a Métier e já fez lá no Cereal Chocotec estudos. E então ela perguntou disso, né, da amêndoa, eu sei que tem essa farinha nos Estados Unidos. Do sorgo, você sabe alguma coisa, Tereza? Eu tenho uma noção, mas nunca fiz nenhum estudo. Tá mudo. Obrigada. Não, eu, para falar a verdade, não tenho assim muito conhecimento do sorgo. Eu sei que ele tem assim fatores antinutricionais que precisa, principalmente na fração lipídica, né? Ele contém antinutricionais. Se eu não me engano, é o ácido erúcico. Mas eu não tenho assim tanto conhecimento para falar, Eu não sei a porcentagem, mas eu acho que ele mantém nos grãos, que é abaixo das leguminosas em termos de proteína. E tem esses fatores nutricionais, inclusive antinutricionais até para alimentação animal. Então, precisa. A Tereza falou ali todos os fatores importantes, desde composição de aminoácidos, digestibilidade, biodisponibilidade dos aminoácidos, ausência dos fatores antinutricionais e ausência de toxicidade, todos esses fatores têm que ser avaliados para a gente ter uma noção. Outra pergunta em termos de nutrição, pode ficar aí, que eu vou fazer junto, que falaram se a gente tem uma noção da qualidade nutricional dos produtos da Fazenda do Futuro. Nós nunca, eu vou falar a minha parte primeiro, nunca fizemos essa avaliação, então não podemos, por exemplo, não fizemos todos esses itens, se a Tereza quiser falar alguma coisa, para poder dizer se é adequado ou não. Então, não seria nem ético da nossa parte falar sem fazer uma análise criteriosa e científica do produto. Aí a Tereza, se quiser responder, pode responder. Não, eu concordo com você, Gisele. Não, a gente não faz esse tipo de avaliação para dizer se é bom ou não, né? E quando a gente faz, por exemplo, no CCQA, a gente faz toda a avaliação nutricional, mas, em geral, essa avaliação é feita a pedido da própria pessoa, a gente não divulga. É diferente de um órgão que fiscaliza, que rege. Não, a gente faz toda a composição centesimal, a gente faz rotulagem nutricional no CCQA, mas, em geral, é a pedido da pessoa que tem interesse. Isso. Aí, na parte ainda de combinação, eu posso também responder um pouquinho, passar para a Métier, não aguento. Mas a parte de processo, tem uma pergunta também se a combinação dos 2 processos tem sido, se você sabe, se ela é utilizada, o úmido com o seco, né? Se não seria interessante para aumentar a eficiência. Sim, tem sim, na literatura, porque como é ainda um assunto novo, né, entre aspas, recente, está se fazendo muito estudo mesmo, com combinações também, né? Então, tem sim, é possível e tentar ter o menor impacto ambiental, tentando combinar o úmido com o seco. Tem sim, tem já alguns estudos. É possível. Isso. E última pergunta que eu vou falar, que é da parte ambiental, se vocês sabem, eu não sei nenhum estudo, que talvez a Raquel saiba, se ela souber do GFI, algum estudo que correlacione esse impacto ambiental para a extração de proteínas vegetais. Se tem algum estudo que você possa falar. Aqui perguntou se você conhece, não só se conhecer. Claro. Tem alguns estudos olhando para algumas questões específicas, como o uso de água, uso de solo, ou mesmo emissão
de gases de efeito estufa, ou enfim, de coisas relacionadas a isso. Mas eu acho que a gente ainda tem que evoluir um pouco nessa tecnologia, nesse mercado, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, porque quando a gente olha para impacto ambiental, a gente tem que olhar para toda a cadeia, né? Então muda, por exemplo, se a gente está usando uma proteína brasileira ou se a gente está usando uma proteína importada. Isso, o impacto ambiental, ele tem que ser considerado. A mesma coisa dos outros ingredientes, como os aromas, por exemplo, é nacional ou é importado? Então, tudo isso eu acho que é importante a gente contemplar. Claro que olhando inicialmente, né, para questões como uso de água, uso de solo, enfim, as questões das emissões, as proteínas vegetais, elas têm um impacto muito menor. Mas se a gente for olhar para o produto, né, e aí para todo o seu ciclo de vida, eu acho que é importante a gente olhar caso a caso e realmente conseguir olhar para todas essas questões para a gente poder fazer uma aferição mais fiel. Sim, e sem contar na adição de diferentes ingredientes que podem ter uma extração, inclusive com o uso de solventes e um grande impacto ambiental, né? Isso a gente sabe que tem, e nem vamos falar, mas isso sim tem. Bom, eu acho que eu tentei responder, eu peço desculpa para quem eu não vi, tinha bastante gente, bastante gente interessada, técnica, muita gente elogiou, agradeço a cada um, não vou conseguir falar alguns nomes, porque eu consegui ler rapidamente aqui no chat, e eu queria agradecer, e se alguém quiser falar só alguma colocação final, por favor, comece pela Raquel e depois passo para as pesquisadoras. Não, só queria agradecer a vocês por essa iniciativa incrível do Itaú, pelo trabalho que vocês têm feito, que vocês são referência no país, isso não preciso eu vir aqui dizer, mas em termos desse novo mercado, em termos de proteínas, alternativas proteínas vegetais, é muito importante para o crescimento do mercado poder contar com uma instituição como o Itaú e com profissionais como vocês. Então, queria super agradecer, deixo os meus contatos aí também para vocês. Estamos à disposição. Muito obrigada. Eu também, eu agradeço muito por essa oportunidade, né? E é muito gratificante estar falando desse assunto, porque a gente, com esse grupo que a gente está no Proveg, no Itaú, é importante a gente estar envolvido nesses projetos, né? Porque como é uma área nova, mesmo de extração, mesmo do comportamento dessas proteínas, é muito interessante a gente começar realmente esses estudos, né? Esses projetos, e para o maior conhecimento. E, sem dúvida, eu acho que é o futuro mesmo, né? Não que vai se acabar com a proteína animal, mas tem que se encontrar uma solução, porque assim, não vai ter proteína para todo mundo, né? Então, eu agradeço muito. Obrigada pela atenção. Tereza? Bom, vou falar rapidinho. Eu quero agradecer também e colocar aqui que essa iniciativa do Proveg, que foi uma iniciativa agora dessa nova direção, né, do Itaú, o Itaú vem sempre procurando atuar nas questões que são assim realmente que estão na frente, né, que estão despontando, que são assim requisitadas pelo consumidor. E no Proveg a gente tem oportunidade, então, de reunir pesquisadores de diferentes áreas, como, por exemplo, eu e a Mitier, que nunca trabalhamos juntas, mas agora vamos ter oportunidade de fazer projetos juntos, e outras unidades que antes ficavam separadas, né? Cada uma com a sua tecnologia, uma com a tecnologia de cereais, outra com a química de proteínas, mas agora a gente vai juntar todos esses conhecimentos para poder fazer um trabalho realmente grande, né? Um trabalho de bastante peso, assim, com muito estudo, muito aprofundado, e com todo esse conhecimento que a gente tem e essa oportunidade de conhecimento junto aos consumidores, aos empresários, a pessoas como a Raquel também, né, que trazem aqui para a gente todas essas demandas, que eu acho que isso é importantíssimo. Então, só agradecer e falar que eu estou bem animada com esses projetos, estou bem entusiasmada, e eu acho que o caminho é esse mesmo.
Eu também agradeço os 4 webinars, vocês aguardem que nós vamos ter mais, a gente vai selecionar temas e que tenham impacto e que tenham interesse, de acordo com as demandas que a gente tem ouvido, tanto das empresas quanto dos nossos parceiros, que trabalham com a gente em alguns projetos. Eu agradeço também cada um de vocês, foi ótimo, deu para aprender, eu então aprendi bastante coisa, que eu sou pesquisadora, mas a minha área não é proteínas, então eu estou aprendendo bastante e agilizando essa parte para poder também ter um conhecimento maior, isso é muito bom. Então foi um grande aprendizado para mim, os 4 webinars, e eu fico muito feliz, a diretoria do Itaú, da qual eu faço parte, está bem feliz e que a gente quer então seguir esses caminhos, sempre apoiando tanto a inovação, mas sempre olhando para todos esses fatores de sustentabilidade, a parte social, econômica, e então é um grande desafio juntar tudo isso. Então, quem tiver interesse em qualquer atividade com o Itaú, com as instituições que estão aqui com a gente, nos procurem e estamos à disposição. Um abraço a todos, obrigada pela participação.